Você já leu a Bíblia, mas será que leu com os olhos certos? Em Gênesis capítulo 6 há um versículo que a religião evita. Um versículo que parece deslocado, mas que carrega um segredo tão grande que pode mudar tudo o que você pensa sobre o mundo espiritual. Em Gênesis capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz que naqueles dias haviam gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e deles geraram filhos. Estes eram os valentes, homens de renome. Gigantes, não como metáfora, mas como entidades reais, híbridas, monstruosas, caídos. Seres que surgiram da união proibida entre os filhos de Deus, anjos, e as mulheres humanas. Eles eram poderosos, corruptores, e a sua existência se tornou a razão principal para Deus dizer basta. É por causa deles que o dilúvio foi enviado. Deus não destruiu o mundo por causa do pecado humano, mas porque o DNA da criação havia sido contaminado. A linhagem original foi tocada por algo muito estranho, sobrenatural. E o gigante meio anjos, homens, traziam esse caos para a terra. Eles eram os deuses da antiguidade, os homens de renome que a mitologia grega chama de titãs, os heróis das lendas egípcias, mesopotâmicas, astecas. Em todas as culturas há vestígio deles, seres de força descomunal, olhos flamejantes e fome insaciável. Até a arqueologia já encontrou restos, fósseis de gigantes. Mas tudo isso começou em Gênesis. O livro de Enoque revela mais um segredo. Eles ensinavam feitiçaria, astrologia, guerra, encantamentos. Foram eles que conseguiram forjar as espadas. Corromperam os homens, devoraram tudo. E quando a terra não podia mais se sustentar, a impiedade era tamanha, Deus interveio. Mas escuta isso. A Bíblia diz que também depois do dilúvio havia gigantes. Números capítulo 13, verso 33, confirma. E diz assim: nós vimos ali os filhos de Enaque, os Nefilins, ou seja, algo sobreviveu, ou retornou. E muitos creem que essa linhagem não foi extinta, apenas se ocultou. Hoje chamam isso de lenda, mas e se esses seres estão operando por trás de sistemas, de estruturas, de figuras públicas que parecem humanas, mas carregam uma essência de trevas milenares? A Bíblia diz que nos últimos dias será como os dias de Noé. Nos dias de Noé, os Nefilins andavam pela terra. O que isso nos diz sobre o agora? Talvez o mundo esteja sendo preparado para o retorno de uma raça antiga, não em estrutura física, mas em princípio espiritual. Uma nova geração de gigantes se levanta, não com músculos, mas com manipulação, não com lanças, mas com controle da mente e da alma. E o que você vai fazer com esta verdade? Vai continuar lendo Gênesis como um conto de fadas, ou vai reconhecer que as escrituras guardam códigos para aqueles que têm olhos para ver? Os Nefilins não são apenas história antiga, eles são um eco de uma guerra invisível e que ainda está em curso. E você, talvez sem saber, está no campo de batalha. Busque discernimento, clame por revelação, pois os gigantes podem ter caído, mas o espírito deles ainda se move sobre a terra.